Imagine que o mundo ao seu redor desabou. Sua conta bancária está zerada. As pessoas que você ama te deram as costas e o seu nome está sendo arrastado na lama. O que sobra de você? Se a sua resposta for desespero, você ainda é um escravo das circunstâncias. Você é um vaso de barro que se quebra na primeira queda. Os homens mais poderosos da história tinham um segredo. Eles não eram felizes porque tudo dava certo. Eles eram inabaláveis, porque sabiam exatamente o que jogar fora. Enquanto você tenta desesperadamente segurar tudo, eles estavam ocupados eliminando o que os tornava fracos. Como diz o provérbio, para arrumar o vaso, o mestre o lapida tanto por dentro quanto por fora. Mas a pergunta é, você aguenta as marteladas? Hoje, eu te entrego as ferramentas de lapidação. Vou te mostrar as 7 coisas que você carrega hoje e que estão matando o seu potencial. Se você eliminar apenas 3, sua ansiedade morre. Se eliminar as 7, você se torna intocável. Isto não é um vídeo de autoajuda barato. Este é o processo de destruição da sua versão medíocre para que o invencível possa finalmente surgir. Prepare-se. A lapidação começa agora. Elimine a necessidade de aprovação. A primeira martelada da nossa lapidação atinge o ponto mais sensível do ser humano moderno, o ego. Você precisa eliminar de forma impiedosa a necessidade de ser aprovado pelos outros. Olhe ao seu redor. A maioria das pessoas está vivendo uma vida que não escolheu, comprando coisas de que não precisa, para impressionar pessoas que elas nem sequer respeitam. Isso não é vida, é uma performance. É uma escravidão voluntária onde o seu mestre é a opinião alheia. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia: se você deseja ser amado por todos, você será escravo de todos. Pense na última vez que você hesitou em dizer a verdade ou em seguir um sonho, porque ficou imaginando o que eles iriam pensar. Quem são esses eles? Na maioria das vezes, são pessoas tão perdidas quanto você, presas em suas próprias inseguranças. Quando você busca aprovação, você entrega o controle remoto da sua paz de espírito para um estranho. Se ele sorrir, você está feliz. Se ele franzir a testa, o seu dia acaba. Você percebe a loucura disso? Você deu a um desconhecido o poder de decidir como você se sente em relação a si mesmo. O Código dos Invencíveis propõe uma inversão de valores. O inabalável não busca o aplauso, ele busca a retidão. Se o que você está fazendo é o correto, se está de acordo com a sua honra e com a verdade, a reação do mundo é irrelevante. Imagine um leão caminhando pela savana. Ele não olha para os lados perguntando às gazelas se ele parece imponente o suficiente. Ele simplesmente é. Sua força vem de dentro, da sua natureza. A partir de hoje, antes de agir, não pergunte: o que vão pensar? Pergunte: isso é honroso? Isso me torna mais forte? Se a resposta for sim, siga em frente, mesmo que o mundo inteiro esteja gritando contra você. Aqui está o segredo que a maioria ignora. As pessoas não respeitam quem tenta agradá-las o tempo todo. Elas respeitam quem tem a coragem de ser impopular. Elas respeitam quem consegue dizer não quando todos esperam um sim. Ao eliminar a necessidade de aprovação, você ganha algo que o dinheiro não compra: autoridade real. Você para de ser um reflexo e passa a ser a luz original. Lembre-se, um elogio não te faz melhor e um insulto não te faz pior. Você é quem você é quando ninguém está olhando. Todo o resto é apenas ruído. Para lapidar esse ponto, comece pequeno. Comece a discordar educadamente quando você tiver uma opinião diferente. Pare de se explicar demais. Quem se explica muito está pedindo permissão para existir. O invencível não pede permissão. Ele age e deixa que o mundo se ajuste à sua realidade. Retire o palco dos julgadores e você verá que, sem plateia, o julgamento deles não tem força alguma. Elimine o hábito de reclamar. A segunda grande martelada na nossa lapidação deve derrubar a estrutura mais comum e destrutiva do ser humano moderno: a reclamação.
Eliminar o hábito de reclamar não é uma questão de etiqueta ou de ser positivo. É uma questão de sobrevivência mental e soberania. Entenda isto. Cada vez que você abre a boca para reclamar do clima, da economia, do seu chefe ou da sua má sorte, você está enviando um sinal claro ao seu cérebro. Você está dizendo: eu sou uma vítima. Eu sou impotente. O mundo tem o controle e eu só posso chorar por isso. A reclamação é a confissão da sua própria fraqueza. É o hino daqueles que já se deram por vencidos antes mesmo de a batalha começar. Por que as pessoas reclamam tanto? Porque a reclamação oferece um alívio falso e imediato. Quando você reclama, libera uma pequena dose de dopamina porque sente que tirou o problema de dentro de si. Mas é um veneno. Ao reclamar, você está treinando sua mente para encontrar problemas em vez de soluções. Você se torna um especialista em detectar o que está errado, mas um analfabeto em construir o que está certo. Marco Aurélio costumava dizer a si mesmo: não te deixes ouvir nunca reclamando da vida, nem sequer para ti mesmo. Ele sabia que, no momento em que você valida a reclamação na sua mente, você perde sua coroa. Você deixa de ser o rei do seu próprio império para ser um súdito do caos. Como eliminar este hábito tão enraizado? Aplicando a lei da observação fria. O estoicismo nos ensina que as coisas não são boas nem más. Elas são simplesmente fatos. Que chova não é mal, é um fenômeno meteorológico. Que alguém te insulte não é mal, é apenas ruído saindo da boca de um ignorante. O mal só nasce quando você adiciona o julgamento da reclamação. A partir de hoje, faça um pacto de silêncio consigo mesmo. Se algo te incomoda, você tem exatamente duas opções. Haja, faça algo para mudar a situação. Mova-se, trabalhe, conserte. 2. Aceite. Se você não pode mudar, como o clima ou o passado, aceite com a dignidade de um imperador. Qualquer caminho intermediário, ou seja, não fazer nada e apenas reclamar, é uma perda de energia vital. A energia que você gasta se lamentando é a energia que falta para você vencer. Quando você para de reclamar, algo mágico acontece com a sua presença. Você começa a emanar uma aura de autoridade e calma que intimida os fracos e atrai os fortes. As pessoas se acostumam a ver você como alguém que resolve, não como alguém que chora. O mundo deixa de ser um lugar que te ataca e se torna o seu campo de treinamento. Elimine a reclamação, e você terá eliminado 50% do seu sofrimento desnecessário. Deixe que os outros percam tempo se lamentando. Você estará ocupado demais construindo seu império sobre as cinzas das reclamações deles. Elimine o apego ao passado. A terceira martelada da nossa lapidação visa quebrar as correntes que te prendem ao que não existe mais. Você precisa eliminar o apego ao passado. Entenda uma coisa: o passado é um território que pertence inteiramente à morte. Muitos de vocês caminham pela vida olhando pelo retrovisor. Vocês tropeçam no presente porque estão ocupados demais, lamentando o erro de 5 anos atrás, a oportunidade que perderam ou a pessoa que partiu o seu coração. Viver no passado é como tentar dirigir um carro em alta velocidade focado apenas no que ficou para trás. O acidente é inevitável. O código do invencível exige que você enterre seus mortos e foque na única coisa que você realmente possui, o agora. O maior inimigo da sua evolução é a frase: "E se eu tivesse feito diferente?" Essa é uma armadilha do ego para te manter estagnado. O estoicismo nos ensina que o que passou está fora do nosso controle, tanto quanto o movimento dos astros. Se você errou, o erro já foi processado pelo tempo. Ele não te define mais, a menos que você escolha carregá-lo como uma medalha de vergonha. Sêneca dizia que o tempo que passou pertence à morte. Cada segundo que você gasta revivendo uma dor antiga é um segundo que você morre um pouco mais, sem ter vivido o presente. Você está sacrificando o seu eu de hoje por uma sombra de quem você foi ontem. Para eliminar esse apego, você deve aplicar 2 ferramentas poderosas. A primeira é o memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Se hoje fosse o seu último dia na Terra,
Você realmente gastaria suas últimas horas pensando naquela humilhação na escola ou naquele negócio que faliu? A consciência da morte limpa o lixo do passado. A segunda é o amor fati, o amor ao destino. Não apenas aceite o que aconteceu, mas ame o que aconteceu. A traição que você sofreu foi a martelada necessária para você aprender a não ser ingênuo. A falência foi a lapidação necessária para você entender o valor da resiliência. O passado não foi um erro, foi o rascunho necessário para a obra de arte que você está se tornando hoje. Se você mudar uma única peça do seu passado, você não seria o homem que está aqui agora buscando a sabedoria. Como colocar isso em prática? Comece a observar seus pensamentos. Sempre que sua mente fugir para os dias de glória ou para os dias de dor, diga a si mesmo: isso não me pertence mais. O vaso que está sendo arrumado não pode se preocupar com a rachadura que tinha antes de ir ao fogo. O fogo a selou. Se você carrega culpa, peça perdão a si mesmo e siga. Solte a corda. Suas mãos estão sangrando de tanto segurar algo que já se foi. Abra as mãos, deixe o passado cair no abismo e use-as para construir o que está à sua frente. Ao eliminar o apego ao passado, você experimentará uma leveza assustadora. Você se torna perigoso para seus inimigos e útil para seus aliados, porque toda a sua energia está concentrada no ponto de impacto, o presente. Um homem inabalável não tem história para contar sobre suas feridas. Ele tem cicatrizes que provam que ele sobreviveu e continuou caminhando. O mestre está lapidando você por fora com as circunstâncias e por dentro com a sua aceitação. Deixe o passado para trás. O sol de hoje não pode brilhar sobre o túmulo de ontem. Elimine a reação por impulso. A quarta martelada da nossa lapidação foca na sua maior vulnerabilidade, a reatividade. Você precisa eliminar a reação por impulso. A maioria das pessoas vive como um fósforo. Qualquer atrito as faz pegar fogo. Se alguém as fecha no trânsito, elas explodem. Se alguém faz um comentário ácido, elas se defendem desesperadamente. Viver assim é ser um fantoche. Se qualquer pessoa consegue te irritar com uma frase, isso significa que qualquer pessoa pode te controlar. Você entregou as chaves da sua fortaleza mental para o primeiro estranho que decidiu te provocar. O invencível sabe que a sua reação é o seu bem mais precioso, e ele não a entrega de graça. O filósofo Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, descobriu uma verdade imortal. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade e o nosso poder de escolher a nossa resposta. O homem comum ignora esse espaço. Para ele, o estímulo e a resposta são a mesma coisa. Mas a lapidação interna cria um hiato, um silêncio entre o que te acontece e o que você faz. É nesse silêncio que o código opera. Quando alguém te insulta, esse é o estímulo. O seu impulso é gritar de volta. Mas o inabalável entra nesse espaço, observa o impulso como se fosse um animal enjaulado e decide: eu não vou dar a essa pessoa o poder de alterar o meu estado de espírito. Como aplicar isso na prática? Através da indiferença agressiva. Entenda que a agressividade aqui não é física, é a agressividade da sua vontade sobre os seus instintos. É a recusa absoluta em ser afetado. Quando alguém te provocar, faça o exercício do olhar de vidro. Olhe para a pessoa como se ela fosse transparente, como se as palavras dela fossem apenas vento batendo em uma montanha. A montanha não se explica para o vento, ela não se move por causa dele. O seu silêncio diante de um ataque é a maior demonstração de superioridade que existe. Não há nada mais humilhante para quem busca te desestabilizar do que perceber que ele é irrelevante para você. Lembre-se da lição do mestre. Se alguém te oferece um presente e você não o aceita, com quem fica o presente? Com quem tentou entregar? O insulto, a fofoca e a provocação são presentes envenenados. Se você se irrita, você abriu o pacote e bebeu o veneno. Se você permanece indiferente, o veneno continua nas mãos de quem o proferiu. Deixe que eles se afoguem na própria amargura. Sua mente deve ser como um oceano profundo. Você pode jogar uma pedra,
mas ela vai afundar e o oceano continuará calmo na superfície. A superfície da sua vida pode ter ondas, mas as profundezas da sua alma devem ser intocáveis. A partir de hoje, pratique a pausa de ferro. Sempre que sentir o sangue esquentar, antes de falar a primeira palavra, respire e conte 3 segundos. Nesses 3 segundos, pergunte-se: eu realmente quero dar meu poder a essa pessoa? Você verá que a maioria das batalhas em que você se envolve não valem o seu tempo. Guarde sua energia para as guerras que realmente importam. Ser inabalável não é não sentir raiva, é ser tão senhor de si que a raiva não consegue se transformar em ação sem a sua permissão. O mestre te lapida por fora com o caos, mas você se lapida por dentro com o domínio da sua resposta. Elimine o medo do desconforto. A 5ª martelada da nossa lapidação atinge a base da mediocridade moderna, o vício no conforto. Você precisa eliminar a fuga da dor e o medo do desconforto. Vivemos em uma era de conveniências extremas, onde tudo é feito para que você não sinta frio, não sinta fome e não faça esforço. Mas entenda uma verdade brutal: o conforto é uma droga que atrofia a alma. Uma vida sem desafios é uma vida sem crescimento. Se você foge de tudo o que é difícil, você está condenando o seu eu futuro a ser fraco, frágil e covarde. O invencível não busca a facilidade, ele busca a força para carregar fardos cada vez mais pesados. Lembre-se da imagem do mestre lapidando o vaso. O barro não se torna cerâmica no frescor da manhã, ele se torna cerâmica no calor escaldante do forno. O ferro não vira aço apenas descansando no depósito. Ele vira aço sob o impacto do martelo e o choque térmico da água gelada. O desconforto é o martelo do mestre. Cada vez que você escolhe o caminho mais difícil, você está batendo no seu próprio caráter, removendo as impurezas da preguiça e da procrastinação. Se você foge do desconforto, você está fugindo da sua própria evolução. Você quer ser ouro, mas tem medo do fogo. Isso é impossível. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, praticavam o que chamamos de desconforto voluntário. Eles sabiam que a vontade é como um músculo. Se não for testada, ela apodrece. Como aplicar isso hoje? Não espere a vida te castigar para ser forte. Castigue-se você mesmo. Tome o banho gelado quando o seu corpo implora pelo morno. Treine até a exaustão quando a sua mente diz para parar. Estude aquele assunto complexo quando você preferia estar rolando o feed das redes sociais. Ao fazer isso, você está dizendo ao seu corpo: quem manda aqui sou eu, não os meus instintos. Você se torna imune às ameaças da sorte, porque você já provou que pode sobreviver ao pior por escolha própria. Aprenda a ler o medo do desconforto como uma bússola. Geralmente, a coisa que você mais teme fazer é exatamente a coisa que você mais precisa fazer para crescer. Aquela conversa difícil, aquele projeto arriscado, aquele hábito sacrificante. O medo do desconforto é o porteiro da sua melhor versão. Para passar por ele, você não precisa de motivação, você precisa de disciplina e da aceitação de que o sofrimento faz parte do processo. O mestre te lapida por fora com as dificuldades financeiras, com os problemas de saúde ou com as perdas. Mas, quando você busca o desconforto por conta própria, você está ajudando o mestre na sua própria lapidação interna. Quando você elimina o medo do desconforto, você ganha uma vantagem injusta sobre 99% da população. Enquanto os outros estão paralisados porque as coisas ficaram difíceis, você está em casa. O difícil é o seu habitat natural. Você se torna um homem de aço que não se quebra sob pressão, porque você já se quebrou e se reconstruiu voluntariamente 1000 vezes antes. O conforto te faz escravo das circunstâncias. O desconforto te faz mestre do seu destino. Aceite as marteladas. Deixe o fogo queimar o que é fraco em você. O que sobrar será inquebrantável. Elimine a distração inútil. A 6ª martelada da nossa lapidação atinge o que hoje é o maior ladrão de futuros: a distração inútil. Você precisa eliminar o consumo desenfreado de lixo digital e emocional. Vivemos em uma era onde a sua atenção é a moeda mais valiosa do mundo, e você está entregando-a de graça para algoritmos,
fofocas e notícias trágicas que não mudam 1 centímetro da sua realidade. Entenda uma coisa, sua mente é um santuário, mas você a transformou em um lixão público. Você permite que estranhos entrem nela, deixem o lixo deles e saiam, enquanto você fica para trás, sobrecarregado, ansioso e vazio. O invencível é impiedoso com o que deixa entrar pelos olhos e ouvidos. Aqui, a indiferença agressiva se torna a sua maior defesa. Ser indiferente não é apenas ignorar o que dizem de você, é ignorar o que não te torna mais sábio, mais forte ou mais próspero. Se o conteúdo que você consome não serve para construir o seu império ou a sua alma, ele está destruindo ambos. O filósofo Epicteto dizia: se você quer melhorar, aceite parecer ignorante ou tolo em relação a assuntos externos. Não há nada de errado em não saber qual é a última polêmica da internet ou quem venceu o reality show do momento. Na verdade, esse desconhecimento é um sinal de saúde mental. Enquanto a massa está distraída com o pão e o circo, o homem inabalável está focado na própria lapidação. Pense na sua mente como um vaso que está sendo arrumado. Se o mestre o lapida por fora, mas você joga água suja por dentro, o vaso nunca será útil. O que você consome no seu celular, as conversas inúteis no café e as preocupações com a vida alheia são a água suja. Você teria coragem de comer comida estragada todos os dias? Provavelmente não. Então, por que você alimenta sua alma com informação estragada? Cada vídeo inútil que você assiste é 1 minuto de vida que você nunca terá de volta. O tempo é o seu único recurso não renovável, e a distração é a forma mais lenta e silenciosa de suicídio. Como aplicar o código aqui? Através de uma dieta de informação rigorosa. Comece a praticar o silêncio digital. Desative as notificações que não são essenciais. Pare de seguir pessoas que despertam em você inveja, raiva ou futilidade. Aprenda a ficar sozinho com os seus próprios pensamentos. A maioria das pessoas busca a distração porque tem medo do que vai encontrar no silêncio. Elas têm medo de perceber que o vaso está vazio, mas o invencível abraça o silêncio. É no vazio da distração que a criatividade nasce, que a paz se instala e que a voz da razão começa a falar mais alto que os gritos do mundo. Ao eliminar a distração inútil, você ganha o que chamamos de foco de diamante. Enquanto todos ao seu redor estão dispersos, confusos e ansiosos, você caminha com clareza. Você sabe para onde está indo e por que está indo. O mestre te lapida retirando o excesso. Retire o excesso de informação, o excesso de barulho e o excesso de futilidade. O que restará será uma mente afiada como uma lâmina, pronta para cortar qualquer obstáculo que a vida coloque à sua frente. Proteja o seu santuário. Se não te eleva, não merece o seu olhar. Elimine a arrogância de saber tudo. A 7ª e última martelada da nossa jornada atinge a barreira mais difícil de romper, a arrogância. Você precisa eliminar a ideia de que já chegou lá, de que já sabe o suficiente ou de que é superior aos outros. A arrogância é como uma casca grossa e endurecida sobre o vaso. Enquanto essa casca existir, a lapidação do mestre não consegue atingir a essência. Epicteto dizia uma verdade brutal que você deve gravar na sua mente. É impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. No momento em que você acredita que é um mestre, você deixa de ser um estudante da vida e é nesse momento que você começa a estagnar e a morrer. Muitos homens, ao começarem a trilhar o caminho do código, ao começarem a treinar e a estudar filosofia, caem na armadilha de olhar para os outros com desprezo. Eles se sentem acima da massa. Mas entenda, o verdadeiro invencível não compete com os outros, ele compete com a sua própria ignorância. A arrogância é, na verdade, uma forma de insegurança disfarçada. Quem é realmente forte não precisa provar nada a ninguém. Quem realmente sabe, prefere ouvir a falar. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época, passava suas noites escrevendo para si mesmo sobre como ser uma pessoa melhor, como ser mais justo e menos arrogante. Se um imperador romano achava que precisava aprender, quem é você para achar que já sabe tudo?
Pense no vaso que está sendo arrumado. Um vaso que está cheio de si mesmo não tem espaço para mais nada. Se você está cheio de certezas, não há espaço para a sabedoria entrar. A vida é um fluxo constante de mudanças. O mestre te lapida por fora através dos imprevistos e das pessoas que te desafiam. Se você recebe uma crítica com arrogância, você perde a oportunidade de consertar uma rachadura interna. Se você encara um problema achando que já tem todas as respostas, o problema vai te derrubar. O invencível mantém a mente de principiante. Ele olha para cada dia, para cada erro e para cada pessoa como um professor em potencial. A humildade é o que mantém o vaso receptivo à luz da verdade. Como aplicar o código aqui? Através da autoanálise impiedosa. No final de cada dia, faça como os estoicos. Sente-se em silêncio e pergunte-se: onde eu fui arrogante hoje? Onde eu deixei meu ego falar mais alto que a minha razão? Reconheça suas falhas com a frieza de um cirurgião removendo um tumor. Não se dê desculpas. Se você errou, admita. Se você não sabe algo, diga eu não sei. Não há nada mais poderoso e inabalável do que um homem que não teme a própria ignorância, porque ele é o único que pode realmente evoluir. A arrogância te faz rígido, e o que é rígido acaba quebrando. A humildade te faz resiliente. Ao eliminar a arrogância, você se torna uma força da natureza. Você para de gastar energia, protegendo uma imagem falsa de perfeição, e começa a gastar energia construindo uma realidade de excelência. O mestre termina a lapidação interna quando percebe que você se tornou um colaborador do processo. Agora, o vaso está pronto. Ele foi limpo da aprovação alheia, da reclamação, do passado, da reatividade, do conforto e da distração. E através da humildade, ele se mantém aberto para continuar crescendo para sempre. Você não é mais um projeto. Você é uma obra de arte viva, pronta para enfrentar qualquer tempestade que o destino enviar.